Emery 17, nós temos uma emergência. Um avião de carga norte-americano precisa fazer um pouso de emergência. Faça a volta. Eles não tinham controle sobre o avião. Role para a direita. Potência, mais? Sim. Do seu DC-8, os pilotos podem ver a pista. E eu disse, meu Deus, nós perdemos uma aeronave. Parecia uma zona de guerra. Ok, está pronto. Para tentar entender o que deu errado, os investigadores chamam um amigo e colega da tripulação. Ainda posso ouvi-lo. Sabe, você apenas não para. Acidentes aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Porcas e parafusos. 16 de fevereiro de 2000. Veio de carona de Dayton, não é? Sim, senhor. Por que atrasaram? Novo para-brisas. Demorou quanto? 4, 5 horas? Que atraso de vida. Preferiria que eles grudassem com cola? Bom, pelo menos o meu lado estaria bom. Bom, isso é tudo o que importa, então. O comandante Kevin Stables está se preparando para pilotar o voo 17 da Emery Worldwide. O seu copiloto é George Land. Eles estão transportando carga por todo o país a bordo de um avião de carga DC-8 de 30 anos. O DC-8 é um avião fantástico. É como se fosse um tanque de guerra. O comandante John Albright acaba de se registrar em um hotel depois de terminar o seu turno mais recente para a Emery Worldwide. O DC-8 era para verdadeiros pilotos, dava muito trabalho e exigia muito esforço físico. Está se embelezando para o mestre de cargas? Aí, pelo menos eu tento parecer profissional. A tripulação era fantástica, gostavam de estar um com o outro e gostavam do trabalho que estavam se preparando para fazer. Eu havia voado com George várias vezes. Ele vivia sorrindo e sempre era amável. Sempre mantinha os cabelos perfeitos, algo que nós achávamos engraçado porque transportávamos carga à noite e ninguém nos via. O comandante Stables começou o dia como passageiro no avião enquanto voava de Dayton, Ohio, para Reno, em Nevada. Em Reno, ele assumiu o controle e voou para Sacramento. Agora, ele e o copiloto, George Land, estão levando o avião de carga de volta a Dayton. Olá. Esse é o plano de carga? Pouco antes de terminarem o carregamento dos últimos 2 contêineres, eles nos forneceram um manifesto de todos os contêineres de carga e quanto pesavam e qual era a sua posição no avião. Prontinho, amigo. Obrigado. Então, de posse dessas informações, calculávamos a distribuição de peso no avião para nos assegurarmos de que tudo estava correto. Inspeção completa, portas de carga fechadas. E juntando seus pilotos, está o engenheiro de voo Russell Hicks. O engenheiro de voo supervisionava todos os sistemas elétricos, hidráulicos e pneumáticos. Ele era o homem atrás da cortina, por assim dizer, e mantinha o avião em funcionamento. Muito bem, rapazes. Vamos nessa. Leme esquerdo, centralizado. Confere. Enquanto taxiam até a pista, os pilotos realizam uma série de checagens de controle pré-voo. Leme direito, centralizado. Confere. Profundor para frente, para trás. Indicador de posição do profundor, confere. É tudo calma e eficiência na cabine de comando. Checklist de táxi. Checklist de táxi, flaps e slots. 15, 15, 15, luzes de slot apagadas. 15, 15, 15, luzes de slot apagadas. Alguns dias você se senta na cabine de comando, você olha pela janela e pensa, eu não posso acreditar que alguém me paga para fazer isso. Checklist de táxi completo. Helicóptero 16719. Informe de posição até Nether.
Parece que ele está recebendo uma massagem. Uma vez que recebe o cronograma, você pode voar com os mesmos 3 carros por um mês. Então, eles são a sua segunda família. Nunca andei num desses helicópteros da Airstar. Você sabe, o Cadillac dos helicópteros. Você janta com eles, fica com eles nos intervalos entre um voo e outro, então você fica bem íntimo dos seus colegas de voo. Emery 17, Torre de Sacramento, você está liberado para decolar. Informe quando estiver no ar. Emery 17 Heavy. Chamaremos quando estivermos no ar. Os controladores liberaram os pilotos para a decolagem e para definir parâmetros de voo e navegar de Mather, Sacramento, para Dayton, Ohio. Naquele dia em particular, eu estava passando a noite em Salt Lake City. Eu estava deitado na cama e ouvia a TV ao fundo. Ei, sou eu. Acabei de me hospedar no hotel. Velocidade do ar aumentando. Confere. 80 nós. 80 nós. Profundor operacional. É apenas mais uma decolagem de rotina. V1. Rodar. Mas quando a roda do nariz deixa o chão, o DC-8 sobe com uma inclinação muito maior do que deveria. Cuidado com a cauda. Eles reconheceram que tinham um problema enquanto o avião começava a acelerar ao decolar da pista. V2. Taxa positiva. A decolagem súbita é rapidamente seguida por um giro não programado à esquerda. Estou no controle. Você está? Sim. Isso não faz parte da rotina. Vamos voltar. Mas o que é isso? O centro de gravidade está fora dos limites. Eles precisam retornar ao aeroporto o mais rápido possível. Emery 17, emergência. Emery 17, repita. Quando um piloto declara uma emergência, o controlador de tráfego aéreo sabe que não é apenas uma situação anormal. É uma situação crítica. Emery 17, Nós temos uma emergência. Você manobra, eu empurro. Nesse momento, havia 3 pilotos tentando trabalhar em harmonia. Isso é bom do ponto de vista do gerenciamento de recursos da cabine de comando. O aviso de proximidade do solo começa a soar. Estamos perdendo altitude, pessoal. Tudo bem, tudo bem. Ok, estamos subindo. O DC-8 começa a subir novamente. Saia da curva, saia! Mas os pilotos ainda estão lutando pelo controle. Emery 17, problema de equilíbrio extremo. Emery 17, entendido. O avião começou a voar irregularmente, a subir e mergulhar, subir e mergulhar e subir. Role para a direita! Empurre! Empurre para frente! Eles empurram os manches totalmente para frente, em um esforço desesperado para nivelar o avião. Potência! Mais? Sim. Curva à esquerda. Ok. O que eu estou tentando é fazer com que a posição do avião combine com o profundor. É por isso que estou deixando inclinado. Então vamos ter que pousá-lo e virar. Eles estavam tentando voltar para a meta. Então eles tinham um longo caminho sem rumo para percorrer porque eles não tinham controle nenhum sobre o avião. Droga! Você está vendo o aeroporto? Mather não tinha muitas luzes à sua volta. É considerado o que chamamos de buraco negro. Dê a volta! Potência! O comandante Stables e sua equipe conseguiram dar a volta com sua aeronave e podem ver a pista de aterrissagem. Estava indo tudo muito bem e ele estava se aproximando da parte de trás do aeroporto. Eles sabiam que se pudessem voltar para o aeroporto, havia uma equipe de resgate que poderia ajudá-los. Estariam lá para isso. Falta menos de 1,5 km para a pista. Eles ainda estão tentando fazer projeções para descobrir o que precisa ser feito em seguida.
Mas eles sabem que mais cedo ou mais tarde eles devem chegar no chão. O comandante John Albright, da Emery Worldwide, relaxa em seu quarto de hotel durante um pernoite em Salt Lake City. Um acidente envolvendo um voo da Emery. Eu assistia a televisão e conversava com minha esposa ao telefone e havia muitas sirenes e ruídos e luzes piscando na TV e isso me distraiu de falar com ela. E quando eu olhei, eu vi algo sobre a Emery. Um DC-8 que decolou do aeroporto de Mather teve problemas após a decolagem. O avião, juntamente com a sua tripulação, caiu. Eu disse, meu Deus, nós perdemos uma aeronave. Agora eles sabem que o DC-8 bateu em um prédio de um ferro Ela velho. disse, o que você quer dizer? E eu disse, liga a TV, eu estou assistindo agora e um avião caiu, é um dos nossos. As chamas alaranjadas e a fumaça negra marcam o final do voo 17, um DC-8 de carga da Emery Worldwide, que ia para Dayton, Ohio. O voo 17 da Emery caiu em um ferro velho de carros, 1,5 km a leste do aeroporto Mather, em Sacramento. Todos os 3 membros da tripulação estão mortos. As nossas equipes de incêndio chegaram e combateram um incêndio enorme, mas não houve chance alguma de resgate. No dia seguinte, o local é uma cicatriz ardente de metal retorcido. Parecia uma zona de guerra, porque o avião tinha caído no pátio de um ferro velho de carros. O trabalho de descobrir por que isso aconteceu agora é do NTSB, Conselho Nacional de Segurança do Transporte. Olá. Havia centenas de carros lá. Muitos deles tinham sido queimados e, é claro, a aeronave simplesmente abriu caminho entre esses carros. Ainda havia peças de automóveis e peças de avião fumegando. Este lugar está um horror. Com tantos danos causados pelo fogo e milhares de peças de carro no local, encontrar os destroços da aeronave será um grande desafio. John Golia, da NTSB, ajuda a liderar a tarefa. Coloca isso na caçamba de peças do avião. Peças mecânicas, especialmente depois de queimadas, são um problema para diferenciar se pertencem a um automóvel ou uma aeronave. Então eu olhei em volta e disse, nossa, nós pegamos um tigre pela cauda. Você não pode simplesmente chamar todo mundo e começar a pegar peças. É preciso um processo muito sistemático e metódico. Muito bem, pessoal, escutem. Vamos estabelecer uma grade, tudo bem? Vamos lá. Os investigadores terão de vasculhar um campo de detritos com cerca de 140 metros de largura por 400 metros de comprimento. Não, isso parece uma fiação de carro. Na verdade, todos os investigadores trabalharam através desse processo de grade muito metódico, diferenciando peças de carros de peças de avião, fazendo essa separação, e então avançando de forma sistemática. Eles caíram a menos de 1,5 km do aeroporto. O que deu errado imediatamente. Era um avião de carga e pode ter sido um problema de carregamento. Mande os manifestos de carga para o escritório. Quero dar uma olhada neles, tudo bem? A equipe logo faz uma descoberta crucial. A evidência mais importante em qualquer investigação de acidentes aéreos. Parabéns, rapaz. Nós encontramos o gravador de voz da cabine de comando e o gravador de dados de voo. E eles realmente aceleraram essa parte da investigação, porque podíamos mandar essas 2 caixas de volta no avião que tinha nos trazido. A descrição que me foi dada em relação às 2 caixas foi que sofreram algum dano pelo fogo, mas estavam relativamente em boas condições. A NTSB envia os dispositivos de gravação para Washington, onde técnicos de laboratório podem começar o trabalho de processamento dos dados. Ao mesmo tempo, os investigadores procuram o máximo de evidências que conseguem. Bom dia. O controlador de tráfego aéreo me disse que os pilotos disseram que havia um problema de centro de gravidade, logo após a decolagem. Emery 17, problema de equilíbrio extremo. Parece um problema com a carga. Bom, poderia ser. Já que o relatório inicial era que havia um possível problema de centro de gravidade, tivemos que confirmar qual era a carga a bordo. Muito bem, então deveria haver 18 posições, certo? Um container para cada pallet.
Tivemos de obter o manifesto de carga. Tínhamos que descobrir o que havia sobre os pallets, quantos deles foram carregados, quantos containers estavam na aeronave e o que havia nesses containers. Conseguiu o manifesto de carga? Eles descobrem que o voo 17 não transportava nada de incomum. Era principalmente vestuário. Mas eles se perguntam se o posicionamento da carga causou um desequilíbrio perigoso. Se você olhar dentro de um avião, há um ponto no meio do avião que é o centro. E tudo gira em torno dele. Se tiver muito peso na parte de trás, o centro de gravidade vai se mudar para trás. E o avião vai voar de forma diferente. Parece um pouco mais leve do que o habitual, mas está dentro dos limites do centro de gravidade. A distribuição de carga não foi a culpada. Outra coisa deve ter causado o acidente. A equipe logo investiga outra pista. Queixas à FAA feitas por pilotos da Emery. Parece que alguns pilotos estavam preocupados com a forma como a empresa estava prendendo a sua carga. Eles relataram cintas e redes desgastadas. Se houve negligência em relação às práticas de carregamento, a carga pode ter se deslocado. Tivemos que conversar com as pessoas que realmente fizeram o carregamento. Qual era a posição dos pallets e dos containers? Como você os carregou? Como você os prendeu? E se a carga não foi adequadamente presa? Para descobrir como a carga do voo 17 foi presa, os investigadores se dirigem para a Califórnia. Eu decidi fazer uma viagem para Sacramento para ver quem fazia o carregamento e como fazia. John Golier, da NTSB, procura os mestres de carga que trabalharam no voo 17 da Emery. Na verdade, era uma empresa que carregava e descarregava aeronaves, incluindo aquelas da Emery. Então, eles estavam familiarizados com o processo de carregamento. Senhores, olá, como vão vocês? Eu trabalho para a NTSB. Posso fazer algumas perguntas? Quando a conversa começou, eles estavam distantes. Depois que eu disse que trabalhei para aquela empresa antes e fiz o trabalho que eles estavam fazendo, então eles falaram. É como eu lhe disse, foi rotineiro. Nada do que não tivéssemos feito 1000 vezes antes. Alguma chance de um dos contêineres ter sido mal carregado? Não, nós seguimos o manual à risca. Algum problema com algum equipamento? Talvez com a garra, com um problema de travamento ou algo assim? Não carregaríamos nada se achássemos que não era seguro. Entendi, ok. Muito obrigado. Eu agradeço muito. Obrigado. Eles negaram com veemência que foi um deslocamento de carga. Eles disseram que não poderia ter havido um deslocamento de carga. Apesar das garantias da equipe de carga, os investigadores precisam de provas concretas de que a carga estava segura. A NTSB pesquisa fatos. Então, apesar de termos uma ideia, nós tínhamos que comprová-la. Eles examinam prendedores de carga recuperados dos destroços. Se houvesse um deslocamento de carga, os grampos de metal conhecidos como garras deveriam apresentar danos nítidos. Ao analisar essas garras, estamos à procura de provas físicas, ou seja, se o pallet estivesse preso no lugar e a energia do impacto o empurrasse, normalmente elas quebrariam ou deixariam uma marca de prova ou marca de impacto. Eles não encontram essa evidência. Todas essas cintas parecem ótimas. O problema é que, se não havia um problema no compartimento de carga, por que os pilotos relataram um problema com o seu centro de gravidade? É do gravador de voz? Ah, finalmente. Muito bem, vamos fazer isso. Eles esperam que o gravador de voz da cabine de comando do voo 17 da Emery forneça algumas respostas. Aí está, John. Aí está. Obrigado. A NTSB pede ao comandante John Albright, da Emery Worldwide, para ouvir com ele. É preciso alguém que conheça os pilotos. Eu era o único lá capaz de dizer se era o Kevin ou se era o George. Eu conhecia as vozes. Ok. Está pronto? Vamos lá. Eles me disseram que uma das coisas que eu tinha que me preocupar era que um número muito grande de pilotos que ouvem essas gravações deixam de voar em até 2 anos. Quando você ouve o gravador de voz em voos onde a tripulação não sobreviveu, pode ser bastante doloroso e emotivo. Porque você sabe que a pessoa que está ouvindo não está mais entre nós. 15 luzes de slot apagadas. 15 luzes de slot apagadas. Este é o Kevin. É o comandante Kevin Stables. Ok. E depois George Land, o copiloto. Lado direito.
Checklist de táxi completa. Quando você escuta, eles parecem muito profissionais. Eles estão repassando o checklist, respondem adequadamente e tudo parece estar normal. Helicóptero 16719. Informe de posição até metro. Parece que ele está recebendo uma massagem. Velocidade do ar aumentando. Confere. 80 nós. 80 nós. Checagem de profundor. Então, a 80 nós, eles fazem a checagem do profundor. Você empurra o manche totalmente para frente para verificar se o profundor está realmente se movendo. V1. Eles diriam V1. E quando se aproximam da VR, o avião se inclinou sozinho. Rodar. Cuidado com a cauda. O comandante parece estar preocupado com o fato de eles estarem se inclinando muito rápido. Quando uma coisa dessas acontece, tudo repassa muito rápido pela sua mente. O que será que está vendo? Vamos voltar. Mas o que é isso? O centro de gravidade está fora dos limites. Então, de imediato, ele repassou as possibilidades na mente dele e concluiu que provavelmente era um deslocamento de carga. Mas a investigação não encontrou evidência alguma de deslocamento de carga. Eles continuam atentos a qualquer sinal do que mais poderia ter causado a angulação repentina. Potência. Mais? Sim. Curva à esquerda. Ok. O que eu estou tentando é fazer com que a posição do avião combine com o profundor. É por isso que eu estou Espera, inclinado. espera. O que ele disse sobre os profundores? Os profundores fazem parte da cauda e controlam a inclinação da aeronave. Quando estão inclinados para cima, a força do ar defletido faz o nariz do avião subir. Quando os profundores se movem para baixo, eles fazem com que o nariz desça. Ok. O que eu estou tentando é fazer com que a posição do avião combine com o profundor. É por isso que eu estou inclinando. Os investigadores agora se perguntam se houve um problema com o profundor. Se o profundor não está posicionado como você pensa, bem, uma aeronave pode decolar sozinha. Você está vendo o aeroporto? Dê a volta. Potência. Parece que os pilotos estavam tentando controlar o avião, inclinando a asa esquerda para fazer o nariz descer. Eu acho que a tripulação fez um trabalho notável em conjunto. E essa técnica que eles empregaram, tentando controlar a inclinação com o giro, era, na verdade, muito avançada. Eles fizeram um trabalho excelente com as cartas que tinham na mão, mas era impossível ganhar com elas. Anda! Anda! Vamos! Eu ouvi aquela gravação no início da manhã, alguns segundos por vez. Então ouvi os meus amigos morrerem por 3 dias seguidos, 10 segundos por vez. Eles fizeram tudo o que puderam. Tudo bem, estavam condenados desde o início. John. Eu ainda posso ouvir. Você apenas não para. Está bem, cuide-se. Tchau. A gravação da cabine de comando concentrou a atenção dos investigadores nos profundores do DC-8. Mas o seu trabalho está longe de terminar. Será preciso mais trabalho e mais provas concretas para entender a causa da queda do voo 17. Os dados de desempenho do voo 17 da Emery Worldwide estão agora nas mãos dos investigadores. Pela primeira vez, eles podem ver exatamente como o avião se movia durante o seu voo curto e trágico. Ok, está pronto. Eles esperam que os dados também contenham pistas que expliquem por que o voo deu tão tragicamente errado. Muito bem, vamos ver o que os dados dizem sobre o deslocamento de carga. A parte crítica de um gravador de dados de voo é que ele nos revela o desempenho da aeronave. Podemos descobrir se aquela inclinação da aeronave era característica de um deslocamento de carga. Quer saber? Vamos subir os dados do voo que caiu devido ao problema de carga. Ele é o Fine Air 101. Os investigadores sabem que apenas 3 anos antes, em Miami, um DC-8 da Fine Air caiu na decolagem quando sofreu um deslocamento de carga repentino.
5 pessoas morreram no desastre. Uma das coisas que os engenheiros de desempenho fazem é comparar e contrastar com voos anteriores. Muito bem, vamos dar uma olhada neles lado a lado. E as taxas de rotação, por favor. As rotações são totalmente diferentes. Definitivamente não é um deslocamento de carga. E quanto aos profundores? Olhem só. Olhem só, olhem só. Bem aqui, o copiloto empurrou o manche para frente e os profundores não responderam. Estão vendo isso? Bem aqui. Estão vendo? Bum! Os dados mostram claramente que havia algo errado com o profundor direito. A grande revelação, é claro, é que o gravador de dados mostra que o nariz está para cima e ele está empurrando. Empurre! Obviamente, o piloto não pode voar se o profundor não estiver fazendo o que ele quer que faça, e isso tornou-se o cerne da questão. Empurre para frente! Por que aquele profundor fez o nariz levantar quando o comando foi para o nariz baixar? Vamos dar uma olhada nos destroços. E tudo que tiver a ver com os profundores. Fomos até o galpão, onde juntamos as peças, que recuperamos e vasculhamos tudo, procurando por quaisquer partes dos controles de voo, especialmente os profundores. O profundor não era hidráulico, havia controles mecânicos para mover o profundor. Tudo era analógico. Cabos e polias. Eles examinam minuciosamente o conjunto do profundor recuperado em busca de sinais de fadiga. Então estas são as hastes de comando dos profundores. As hastes de comando são uma parte essencial do mecanismo do profundor. Elas movem uma catraca que, por sua vez, move uma aba de controle que faz o profundor subir ou descer. Os investigadores sabem que existem 2 hastes de comando, uma para controlar o profundor direito e uma para o esquerdo. A haste de comando esquerda estava quebrada. Por que a direita não estava danificada como a esquerda? Quando olhamos para a haste de controle direita, não vimos o mesmo tipo de dano. Não vimos o que esperávamos se tivesse sido devidamente presa. E, de fato, estava relativamente intacta. Temos a guia da manivela desta haste em algum lugar? Eles procuram a peça a qual a haste de comando deveria estar presa. Obrigado. Mais uma vez, o tipo de dano que eles veem não seria capaz de causar um acidente catastrófico. Parecia que estavam tocando uma na outra ou se atritando uma contra a outra. Mas isso não era o que esperaríamos ver se estivessem ligadas na posição correta. Na posição adequada, mas nós não vimos danos típicos de sobrecarga. Tudo isso leva a uma conclusão perturbadora. A haste de comando direita nem estava conectada. Ficou claro que uma delas se desconectou. Ocorreu um dano físico muito claro. E de um lado ela ainda estava totalmente conectada. Do outro lado, não estava. É uma grande descoberta. Um mecanismo importante de controle de voo desconectou-se antes que o DC-8 atingisse o solo. A grande questão agora é, foi isso que causou o acidente? Uma haste de comando desconectada realmente derrubou este avião? Metal não mente, certo? Tínhamos marcas físicas lá, então podíamos analisar e tentar determinar a causa daquelas marcas. A NTSB está pronta para alguns testes de campo. Um DC-8 igual àquele utilizado pelos pilotos da Emery é o objeto do teste. Muito bem, vamos fazer isso. Os investigadores querem estudar como o conjunto do profundor da aeronave se move. Está certo. Me passa a catraca, por favor. E ver o que acontece quando uma haste de comando é desconectada. Então, esta é a haste em questão. E este é o cotovelo aqui. E você pode ver este pequeno slot dentro do cotovelo. E é aqui que se encaixaria. Muito bem, vamos ver o que acontece quando movemos o profundor. Vá em frente. Mova o profundor.
À medida que esta haste se move, e esta haste está conectada ao manche na cabine de comando. Enquanto ela se move para cima e para baixo, ela puxa este cotovelo, que está preso ao profundor, e faz com que se mova na direção correta que o piloto quer que se mova. Tudo bem, pai. Vou desconectar. Seria presa com uma porca e um parafuso. A porca é o que eles chamam de castelo, porque se parece com castelo. E dentro dessas elevações, você coloca uma cupilha, que a trava no lugar. Depois de desconectar o conjunto da haste de comando do lado direito, eles pedem que o profundor seja movido de novo. Ok, agora tente. Parece que a desconexão da haste de comando neutraliza o profundor. Mas isso não prende a peça na posição que eleva o nariz. Muito bem. Pode parar. Não há nada aqui. Parece que o experimento não trouxe respostas. Deixa eu tentar mais uma coisa. Então, em um esforço final, eles tentam simular o tipo de vibração experimentada durante uma decolagem real. 80 nós. 80 nós. As forças causadas pelo ar sobre esse profundor são bastante severas. Então, não está se movendo como eu mostrei aqui. Está batendo. Está sendo atingido com força. Com a força adicional, eles descobrem que a haste de comando pode prender o profundor na posição que elevaria o nariz. Esta haste está presa, embora a tripulação esteja tentando mover o profundor. Empurre! Não irá a lugar algum porque está presa. Não importa o que se fizesse com os controles de voo, essa interferência continuaria lá e isso bloquearia o controle de voo. Então, essa foi uma grande descoberta. Sem a cupilha e o parafuso, uma haste de controle pode travar. Esse foi um bom indício do motivo da aeronave estar de nariz para cima o tempo todo. É a descoberta que os investigadores esperavam. A prova de que um conjunto de haste de comando travou o profundor direito no voo 17 da Emery Worldwide, fazendo com que fosse praticamente impossível voar a aeronave. Mas eles ainda não sabem por que o conjunto se soltou. Nós precisávamos determinar a causa da separação dessa haste de comando. Sabemos que era um parafuso, uma porca e uma cupilha. A questão é, isso falhou? Foi instalado corretamente? E quem foi o responsável por isso? Os investigadores leem os relatórios de manutenção, verificando se algum reparo havia sido feito no conjunto do profundor direito recentemente. Então, parece que o avião passou por uma revisão geral apenas 3 meses antes do acidente. Os profundores, as hastes de controle, o leme e a aba. Tudo isso foi removido para revisão e depois reinstalado durante essa checagem muito inclusiva e invasiva. Você tem a ordem de serviço? O serviço foi realizado pela Tennessee Technical Services, TTS, em Smyrna, no Tennessee. A questão é, o pessoal da manutenção realmente seguiu o procedimento apropriado e depois o inspecionou como deveria ter sido inspecionado? Parece que tudo foi feito corretamente. A documentação da Tennessee está em ordem. Parece que o DC-8 estava perfeitamente apto para voar após a grande revisão. Muito bem, então... houve algum outro reparo feito nessa aeronave? Uma das coisas que você sempre olha é qual foi a última coisa que trocaram na aeronave. Ora, vejam isso. A TTS não foi a única a fazer manutenção neste avião. Bem depois de fazer a manutenção no Tennessee, houve uma outra manutenção na cauda desse avião e foi feita durante o fim de semana em Dayton, que é onde muitos aviões da Emery passam o fim de semana. 12 semanas antes do voo fatal, os mecânicos da Emery trocaram os amortecedores do profundor da aeronave. Peças localizadas perto da haste de comando. Poderia ser uma pista nova e importante. Acho que é hora de visitarmos os mecânicos da Emery.
Concorda? Então você pode me mostrar como você troca os amortecedores neste DC-8? Eu chego aqui... Em Dayton, eles conversam com o último mecânico a trabalhar na cauda do avião. E eu solto do profundor. Uma das coisas que os mecânicos sempre procuram é uma maneira mais fácil de desempenhar os deveres sob sua responsabilidade. Isso parece complicado. Você já desconectou os profundores só para não atrapalharem? Bom, a gente não devia fazer isso. Certo, eu sei. É difícil fazer, né? Uma maneira fácil de fazer é soltar a haste de comando, removendo o parafuso, a porca e a cupilha. E permitir que a aba do profundor se flexione para baixo. Isso torna mais fácil e rápido substituir esse amortecedor. Bom, isso foi fácil, né? Hã? Você já fez isso em um serviço para valer? Como eu disse, a gente não devia fazer isso. Certo. Diz aqui que você fez o serviço no avião. Tinha mais alguém ajudando você? Uma das coisas mais gritantes que descobrimos foi como economizavam na mão de obra. Eles economizavam no gerenciamento de sua força de trabalho. Já fez esse procedimento antes? Bom, eu segui o manual. E então, se você somar isso a um mecânico jovem, relativamente inexperiente, trabalhando sozinho no fim de semana, fazendo algo que ele nunca fez antes, com ninguém para pedir conselhos e ninguém para orientá-lo, então ele estava simplesmente entre a cruz e a espada. Mais uma pergunta. Diz aqui que fizeram uma revisão completa no avião. Por que se deu o trabalho de trocar os amortecedores? O cara do Tennessee instalou eles ao contrário. Ok. Bem, muito obrigado pelo seu tempo. Eu agradeço. Uma revisão inadequada no Tennessee e uma perturbadora falta de supervisão nas instalações da Emery levam os pesquisadores a se perguntar: a companhia tem um problema sistêmico com manutenção de aeronaves? Os investigadores se aprofundam nas práticas de manutenção da Emery, ansiosos para saber se isso tinha alguma relação com o acidente do voo 17. Nós éramos os melhores dos piores. Era o que costumavam dizer. Não éramos a FedEx, não éramos a UPS, não éramos a Airborne. Mas toda uma subcamada de companhia de cargas. Eles descobrem que o programa de manutenção da companhia, que já foi altamente respeitado, estava causando uma séria preocupação entre os seus pilotos. Quer dizer, veja isso. Temos reparos inadequados, temos irregularidades mecânicas, temos pilotos que estão reportando os mesmos problemas nas mesmas aeronaves repetidas vezes, vez após outra. A Emery tinha um histórico sórdido no que diz respeito à manutenção de suas aeronaves e suas práticas de manutenção. É inacreditável. Inacreditável. Estávamos extremamente preocupados com a possibilidade de um acidente a ponto de acabarmos escrevendo cartas dizendo: estas são coisas que estão acontecendo. Se não fizermos alguma coisa, pessoas vão morrer. Quando segui esse caminho e comecei a ver tudo isso, fiquei muito incomodado, porque essa não era a Emery que eu conhecia. Quando você tem um estilo de gerenciamento como esse, você terá problemas. E é isso exatamente o que vimos na Emery. Está bem claro que houve. Depois de meses de trabalho de detetive, os investigadores da NTSB finalmente acreditam que entendem a causa do acidente do voo 17 da Emery Worldwide. Eles sabem que nas semanas que antecederam o acidente, duas equipes diferentes de mecânicos trabalharam na cauda da aeronave. A NTSB não pode ter 100% de certeza sobre onde o erro ocorreu. Na manutenção de rotina na Tennessee ou na troca do amortecedor na Emery. Eu acredito que quando o serviço foi feito no amortecedor pela segunda vez, ele simplesmente colocou a haste, colocou a porca e fez algum outro serviço. Fechou tudo e esqueceu de colocar a cupilha na porca.
Os investigadores acreditam que o DC-8 voou por algum tempo sem incidentes, apesar da porca solta. Então, ao longo das semanas seguintes, a porca se soltou, porque não havia nada para prendê-la. E então, o parafuso começou a se soltar. Sim, aí está. Isso. Um pico no gráfico do gravador de dados indica que o parafuso provavelmente caiu 8 minutos antes do último pouso do avião em Sacramento. A tripulação não teria ideia do que estava acontecendo na cauda da aeronave. E uma vez que a haste de comando desconectada não travou os controles do profundor, o comandante conseguiu pousar com segurança. A decolagem seguinte é uma história muito diferente. Velocidade do ar aumentando. Aumentando aqui. 80 nós. 80 nós. À medida que a aeronave acelera na pista, a velocidade do ar aumenta, empurrando a haste de comando do profundor para cima, forçando a catraca contra a haste e travando o profundor, deixando o avião com o nariz para cima. Cuidado com a cauda. O avião se inclina para cima instantaneamente, mesmo enquanto o copiloto empurra o manche. Você está vendo o aeroporto? Dê a volta. Potência. A tripulação trabalha bravamente para tentar voltar para a pista, mas seu destino está selado. Potência! Vai, anda! 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 Ninguém está lá para intencionalmente fazer alguma coisa, para fazer mal a outra pessoa. Mas, às vezes, as pessoas podem ser descuidadas ou complacentes e podem se distrair. E essas pequenas coisas acabam resultando em uma grande tragédia. Em nome de todos os funcionários da Emery Worldwide Airlines, queremos expressar as nossas condolências às famílias das vítimas desta tragédia. Em seu relatório final, os investigadores recomendam que as companhias aéreas destaquem explicitamente todos os procedimentos de manutenção para ajudar a garantir que nenhuma etapa seja ignorada. A Emery Worldwide também é responsabilizada. A Emery disse, este é o primeiro acidente fatal que temos em 50 anos. Bom, isso é ótimo, mas 3 pilotos perderam a vida por causa de um parafuso, uma porca e uma cupilha. Entretanto, antes do relatório ser publicado, a transportadora aérea encerrou as atividades. No fim das contas, depois de tudo, a FAA interferiu, cancelou a sua certificação e aterrissou para sempre a companhia aérea. Até hoje, John Golia tem uma lembrança marcante da tragédia. Fiquei com as peças, porque a uso para ensinar outros mecânicos. Eu gasto uma grande parte do meu tempo compartilhando essas experiências para que não tenham que repetir e sentir a dor que eu sinto ao constatar acidentes de manutenção. A companhia aérea teve uma atitude horrível em relação à segurança. Para oferecer segurança, é preciso muito esforço e dedicação.